Feche teus olhos, diga palavras de adoração ao Senhor nessa noite. Entronize o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é majestoso. Aleluia, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, glorifique o nome dEle. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Nós entronizamos o Teu nome, ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Nós declaramos que Tu és Deus, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Que os céus se manifestem neste lugar. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui neste lugar como é feito nos céus. Que um ambiente de glória possa se manifestar. Que fortalezas, que sofisma, que paradigmas sejam quebrados, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um ambiente de cura, de milagre. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela é viva e funcional. Senhor, em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra está sendo pregada, que o Teu Espírito possa tocar famílias aqui. Que caroços desapareça. Que ouvidos sejam abertos, olhos sejam abertos. Senhor, esse não é um ambiente de dor, esse não é um ambiente de doença, esse é um ambiente de milagres. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez e fará nos nossos meios, Senhor. Nós honramos a Tua palavra, nós te adoramos, Senhor. Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Você já falou com essa pessoa que está do seu lado, já cumprimentou ela, já deu um cheiro nela? Sei que no começo o Egídio falou isso, ou uma coisa assim, mas cumprimente alguém que está do seu lado, atrás de você. Amém? Glória a Deus. Bom, nós podemos estarmos aqui. Hoje é celebrado, é comemorado o domingo de Páscoa, né? E aí eu te pergunto, o que é Páscoa? Né? Eu não sou o cara muito de pregar temas nos dias não, irmãos. Eu sou fora da casinha. Então assim, Natal eu não prego nascimento. Eu sou fora da casinha, eu não sou fã disso não. Mas hoje eu vou falar sobre Páscoa. Acho que eu estou mais moderado. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos guiar e nos conduzir. Que Ele nos ensina. O que muda a sua vida não é o que eu falo. O que muda a sua vida é o que você ouve em Cristo Jesus. Você está entendendo? A questão não é o pregador tal que eu estou ouvindo, mas Jesus que está falando através dele. Amém? Então eu preciso ouvir Cristo, não o Ricardo, não o pastor Ricardo. Eu preciso ouvir Jesus. É Ele que transforma a minha vida e a sua vida. A palavra Páscoa no hebraico, ela é pesar, P-E-S-A-H. A palavra Páscoa é pesar, que traduzida para o grego é Páscoa, que significa passagem. Não é passagem de ônibus, irmãos. Não é passagem de avião, ticket. Não é esse sentido de passagem. É passagem de um lugar para o outro. Eu sei que passagem também tem essa conotação. A palavra Páscoa é passagem. Passagem de um lugar para o outro. Se nós não entendemos o significado das coisas, irmãos, nós não conseguimos desfrutar disso. Nós precisamos entender, por revelação, o significado da cruz e da ressurreição. Pelo meu entendimento, o evangelho contemporâneo, ele tem contemplado a cruz, ou parte dele contempla a cruz, e é maravilhoso isso, porque não tem evangelho sem cruz, amém?
Não tem evangelho sem cruz, mas o evangelho não termina na cruz. A cruz é o começo, mas a ressurreição é a conclusão. Ou seja, eu não posso terminar na sexta-feira, eu preciso caminhar até o domingo. E quando nós não entendemos isso, então nessa noite eu quero mostrar duas perspectivas de Páscoa. Eu quero mostrar a perspectiva da Páscoa do Antigo Testamento, e eu quero mostrar a perspectiva da Páscoa no Novo Testamento. Eu não posso me aprofundar muito, nós temos ceia, mas eu creio que vai dar para a gente entender esse princípio. Nós podemos ver a Páscoa em duas perspectivas. A primeira Páscoa, ou a instituição da Páscoa, foi quando o povo saiu do Egito, amém? Quando o povo saiu do Egito, a saída do Egito, a concretização, ou a instituição da Páscoa. Agora, o povo saiu do Egito com um destino, para onde? Canaã. Então, essa Páscoa do Antigo Testamento, que o povo saiu do Egito, quando eles chegam na terra de Canaã, especificamente em Gigal, isso está lá em Josué capítulo 5, versículo 10 e 11, eu não vou abrir para ler, mas quando ele chega em Gigal, ele celebra a Páscoa. Ele celebra a Páscoa. Então, a perspectiva, presta atenção, a perspectiva da Páscoa no Antigo Testamento é a saída de um lugar para outro. E eu não posso dizer que isso está errado. É uma passagem. Já a Páscoa no Novo Testamento, que tem o mesmo significado, passagem. Olha como é que ela muda. A Páscoa no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida. Olha como é que mudou. No Antigo Testamento a Páscoa era passagem, era saída de um lugar para o outro. No Novo Testamento, entre aspas, não mudou, porque é a passagem do quê? Da morte para a vida. Preste atenção. A Páscoa no Novo Testamento, nós vamos voltar já para o Antigo Testamento. A Páscoa no Novo Testamento, irmãos, é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus, que havia sido morto na cruz. A Páscoa é a vitória de Deus sobre tudo. Presta atenção. A Páscoa é a vitória de Deus sobre tudo que mata a vida. A Páscoa é a vitória de Deus lá na cruz do Calvário, sobre tudo o que matava a vida. Você já vai entender por que eu estou te falando tudo isso. Quando Jesus faz a sua passagem da morte para a vida, Ele fez essa passagem para nos dar uma vida plena. Quando fala de uma vida plena, fala de uma vida completa, de uma vida que não falta nada. E quando eu estou falando de que não falta nada, eu não estou falando de coisas, eu estou falando de plenitude interior, eu estou falando de um entendimento interior que nós precisamos ter. Preste atenção, irmãos, não foi por acaso que nosso Senhor Jesus Cristo foi preso justamente na Páscoa. Dá para você entender? Quando o povo foi liberto do Egito, foi estabelecido uma data, ou aquela data foi estabelecida como Páscoa. Claro que Páscoa não era só a questão da saída do Egito, mas especificamente a saída do Egito. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi preso na Páscoa. Coincidência? Lógico que não. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? A Bíblia não é um livro de coincidência, irmãos. A Bíblia é um livro de propósito. A Bíblia é um livro de sombras e realidade, antitipos e tipos. É importante nós entendermos isso. Então, não foi por acaso que Jesus foi preso na celebração da Páscoa dos judeus. O que aconteceu no Egito
era apenas uma sombra, uma tipologia daquilo que aconteceria com ele milhares de anos depois. O contraste desses dois acontecimentos é que para os judeus, presta atenção, eu estou resumindo bem, para nós entrarmos na mensagem. O contraste desses dois acontecimentos, Antigo e Novo Testamento, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, o contraste é que para os judeus a Páscoa é a libertação de um lugar. Para os judeus a Páscoa é a libertação de um lugar de sofrimento para um lugar de repouso. Era uma libertação do Egito, que era um lugar de escravidão, para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra de descanso. Então, para os judeus, a Páscoa é a libertação de um lugar para o outro. Eu poderia dizer que isso está errado? Não. A questão é que nós, como cristãos, porque os judeus que não reconhecem Yeshua, os judeus que não reconhecem Jesus, a Páscoa para eles até hoje ainda é isso, é a saída de um lugar para o outro. Para nós cristãos, irmãos, a Páscoa não é apenas a saída de um lugar para outro. Quando eu estou falando apenas, eu estou falando de um lugar físico. Por quê? Porque quando nós temos uma mente natural, toda a nossa abordagem na palavra é natural. E a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro espiritual. Deus não fez um livro espiritual para pessoas naturais. Deus fez um livro espiritual para pessoas espirituais. Mas eu não vou entrar nessa questão de tradução. Para nós cristãos, a Páscoa não é apenas a saída do Egito para Canaã. Por quê, irmãos? Porque quando a gente não tem entendimento das coisas espirituais, nós estamos sempre pensando no lugar. E aí a gente canta: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E na nossa cabeça, à medida que nós cantamos, nós estamos querendo ir para um lugar. A ideia do cristianismo não é um lugar. Presta atenção. Para nós cristãos, a Páscoa não é apenas a saída do Egito e nós estamos indo para Canaã. E eu não posso dizer que isso não é verdade, mas eu posso dizer que essa não é a totalidade da verdade. Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Dá para entender isso? Porque senão, irmãos, eu saí do Egito há 30 anos atrás, pastor, aleluia, há 30 anos eu aceitei, entreguei a minha vida a Jesus, glória a Deus, e eu estou indo para Canaã, pastor, e se você não vai, não impeça a mim. Irmão, você não vai, deixa eu te ajudar para você ir comigo. Mas eu estou indo para Canaã. Perceba que a minha mentalidade é futura, e eu não tenho a mentalidade presente. Escute, irmãos, eu não vou receber vida. Eu já passei da morte para a vida. A Páscoa não é apenas a saída de um lugar para o outro. A Páscoa, sobretudo, é a passagem da morte para a vida. Quando você olha, por exemplo, para João 10:10, você que está anotando pode anotar, eu não vou abrir. Diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. A morte não é algo. Diga comigo, a morte não é algo. A morte é alguém. O ladrão não veio senão matar, roubar. Eu acabei de dizer que para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte para a vida.
O ladrão, que é uma figura do diabo, ele veio para matar. A morte é uma tipologia de Satanás. Eu não estou falando da morte física, irmão, eu estou falando da morte espiritual. A morte não é algo, a morte é alguém. Se você olhar, por exemplo, para João 14,6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A morte é alguém e a vida também é alguém. Você já leu na Bíblia que Jesus disse: eu sou a morte? Já leu ou não? Já leu na Bíblia Jesus dizendo: eu sou a morte? Ele não é a morte, ele é vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a morte nunca teve nele. Você está entendendo? A morte não é algo, a morte é alguém. A vida não é algo, a vida é alguém. Pastor, mas e as pessoas que não vivem nele? Não vivem. Só há vida nele. Tudo fora dele está morto. Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Só nele que nós temos vida, só nele que nós nos movemos e só nele que nós existimos. E se nós não estamos nele, nós não vivemos, nós não nos movemos e nós não existimos. Como que alguém não existe, pastor? Estou vendo ele. Você está vendo com os olhos físicos, mas espiritualmente ele não existe. O que é a Páscoa para nós, irmãos? Ah, pastor, um dia Deus me tirou do Egito. Eu vivia no mundo, amém, é verdade. E ele, pastor, está me levando para Canaã, também é verdade. Mas eu quero te mostrar uma realidade presente e não só uma realidade futura. Ele me livrou. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Eu acabei de dizer que a morte não é algo, a morte é alguém. Quando nós tivermos clareza sobre morte e vida, quando nós ouvirmos a palavra morte, você vai ter um entendimento pedagógico do que é morte. E quando nós tivermos clareza sobre vida, quando falar vida, você vai entender de quem está falando. Todas as vezes que você encontrar a palavra vida na Bíblia, você vai ter, pelo menos na maioria das vezes, a clareza de quem que ele está falando. A vida não é algo, a vida é alguém. Colossenses 1, versículo 13, para que nós entendamos a passagem da morte para a vida. Colossenses 1,13, o que é que diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não me tirou de um lugar apenas, ele me tirou de uma pessoa. Eu fui liberto para. Dá para entender isso? Eu fui liberto para. Pastor, nesse texto que o senhor leu em Colossenses 1,13, diz que ele nos libertou e nos transportou. Isso já é uma realidade, sim. Eu já estou, sim. Mas eu vou, sim. Não, mas eu estou, sim. Eu preciso entender, irmãos, o cristianismo, que é hoje e o que será. O que eu recebi e o que eu receberei. O que Ele me deu e o que Ele me dará. O que Ele fez na minha vida e o que Ele está fazendo. Escute, irmãos. Suponhamos que você está assistindo televisão e de repente passa um comercial de um carro. O comercial do carro, irmãos, é chamativo, o preço, as condições de pagamento é maravilhoso. Você fala: vou comprar, dá certinho para mim. Você corre na concessionária e diz: vim comprar o carro da propaganda. E o vendedor diz: não, você não entendeu. A gente não está vendendo o carro, a gente só está vendendo a propaganda.
Você compraria? Compraria não? Compraria? Ninguém compra propaganda, irmãos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que o evangelho que não tem realidade presente é a venda de uma propaganda sem realidade. Jesus não é alguém que você propagou, mas que só vai receber no final. Jesus é uma realidade presente. As boas novas não é só o que você será, as boas novas é o que você já é. As boas novas não é só o que eu terei, mas o que eu já sou. Eu sou santo, estou sendo santificado. Eu fui liberto, estou sendo liberto. Eu estou nas regiões celestiais e eu estou indo para lá. Dá para você entender isso? Deixa eu te falar algo. O avanço do intelectualismo cristão, eu vou falar e tentar explicar depois, tá? O avanço do intelectualismo cristão tem feito a gente justificar o que nós não deveríamos aceitar. Deixa eu repetir isso para você. O avanço do intelectualismo cristão, ou seja, o evangelho intelectual. O evangelho não é intelectual. Então o senhor está falando que o evangelho é para aqueles que não são intelectual. Eu estou falando que o evangelho não pode ser entendido com a mente. O evangelho não é algo que você explica 2 mais 2. Isso é natural. E isso não é evangelho. Tudo que tiver lógica, tira do evangelho, porque não é evangelho. Como assim, pastor? Deus não trabalha na nossa lógica. Aquilo que é lei para nós, Ele governa sobre ela. Dá para entender isso? Não. Aquilo que é lei, você já tentou quebrar a lei da física? Tente quebrar. Mas Jesus quebrou. Ele andou sobre as águas. Não é que ele usurpa o que Ele criou, irmãos. É que Ele governa sobre o que Ele criou. Eu te pergunto, irmãos, pela ótica humana, intelectual, racional, dá para acreditar numa história dessa? Vamos, seja sincero. Alguém andando sobre as águas. Dá? Não, vamos pegar um absurdo maior, talvez. Pela lógica, irmãos, dá para acreditar no homem que passou 3 dias na barriga do peixe e foi vomitado justamente na cidade onde Deus queria que ele estivesse. Dá para dormir com um barulho desse? Vamos. É fácil acreditar nisso? Por quê, irmãos? Porque isso não é lógico. Se você tentar estudar sobre a baleia, um peixe grande, você vai ver que não tem condição do homem ficar ali 3 dias. Aí quando você olha, você lê, estuda tudo, fala, não tem como, vai ser destruído ali dentro. Tá, você está falando pela lei natural, mas quem criou aquele bicho lá foi Deus. Ou seja, irmãos, não tente intelectualizar, não tente fazer uma matemática lógica em relação a Deus. Ele não é lógico. 2 mais 2 para ele pode ser 7, pode ser 10, pode ser 30. Depende de como ele quiser. As contas dele é tudo assim. Um dia é como 1000 anos. Tenta fazer esse cálculo. 1000 anos é como um dia. Olha como é que é fácil de fazer esse cálculo. Multiplicado por quê? Como é que faz essa conta, irmãos? Um dia é como 1000 anos. Como é que eu faço para fazer essa conta? É vezes, é porcentagem, qual que é raiz quadrada? Que troço que é isso? Eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ó, como é que é fácil de entender? Eu sou o mesmo ontem, hoje será e sou eternamente. É fácil de entender ele, ó. De eternidade a eternidade eu sou Deus. Olha como é que ele é simples de entender. Por quê, irmãos? Porque ele não é aqui. Ele é aqui. E o problema do evangelho que nós temos vivido é que nós temos justificado o que nós não deveríamos aceitar.
Irmãos, a questão não é se o homem adora a Deus. Desculpa, deixa eu corrigir. A questão não é se o homem adora, é quem ele adora, porque adorar ele adora. A questão não é se o homem adora, a questão é o que ele adora, porque adorar ele adora. O homem foi criado para adoração. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar outra coisa, mas que ele vai adorar alguma coisa, ele vai. Dá para entender isso? Ele vai adorar alguma coisa, irmãos. A questão não é se ele vai adorar, é o que ele vai adorar. A casa, o dinheiro, o carro, a vida social dele, o corpinho dele, o corpinho dela, alguma coisa ele vai adorar. Ele foi criado para isso. Eu não posso ver um evangelho, irmãos, pelos olhos naturais. O homem espiritual não discerne, não entende, não aceita as coisas do Espírito. E ele não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Abra comigo o Êxodo. Vamos ler a passagem da Páscoa agora. Eu quero detalhar um pouco ela. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero que você tenha paciência e que nós vamos ler alguns versículos agora para que possamos ter um entendimento da história, amém? Nós vamos ler Êxodo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Acharam? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Perceba que se a família for pequena, não é para pegar uma pombinha, nem uma rolinha, como tem alguns sacrifícios na Bíblia, não era isso? Se a pessoa não tiver condição, pode comprar uma pombinha. Aqui não tinha opção. Se for pequena a família, chama outra família, mas tem que ser um cordeiro. Amém? Diga para o teu vizinho: tem que ser o cordeiro. Tem que ser o cordeiro. Segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Agora, as qualidades do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, será macho, de 1 ano, não pode ser com menos de 1 ano. Por quê? Por que tem que ter idade, pastor? Porque 1 ano fala de maturidade. Eu quero um cordeiro adulto, eu quero algo maduro. Ele nasceu como uma criança, irmãos, mas morreu como homem. Não foi um bebê que foi para a cruz, foi um homem maduro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, que é a tipologia. Quando você vê Abraão no Monte Moriá, a Bíblia diz que tinha um cabrito preso pelos chifres, não era isso? Como se fosse um cordeiro. Vamos lá. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em quem o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis.
lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, dos homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal. Diga: o sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Tiverdes o quê? O sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O cordeiro, irmãos, que foi derramado pelo povo hebreu, que foi morto, o cordeiro e o sangue que foi derramado pelo povo hebreu, foi Cristo morrendo. Foi Cristo morrendo e derramando o seu sangue em nosso lugar. É um tipo, é uma sombra. Aí você fala: pastor, por que o povo hebreu tinha o cordeiro e o egípcio não tinha? Por que morreu gente do povo egípcio e não morreu do povo hebreu? Porque o povo hebreu tinha um substituto, e o egípcio não tinha. Como eles não tinham um substituto, eles mesmos tinham que pagar. Preste atenção. Como o povo hebreu tinha um cordeiro macho sem defeito e o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte, quando passava, sabe o que o anjo via? Esse povo aqui é crente, hein? Não. Esse povo aqui é crente. Não, o anjo não via que ninguém era crente. Quando o anjo passava e via o sangue nos umbrais da porta, sabe o que o anjo pensava? A justiça já foi feita aí. Como você sabe? Tem sangue. O perdão dos meus pecados. Não foi só um perdão, foi a dívida que foi paga. A justiça foi feita. Ele não só me perdoou, a justiça foi feita. O sangue derramado é porque alguém morreu. Aquele cordeiro sem defeito significa, irmãos, que todo defeito daquela casa estava passando por aquele cordeiro. E aquele cordeiro foi sacrificado no lugar daquela casa, no lugar daquela família. No Antigo Testamento, quando alguém ia imolar um animal em prol dos pecados, ele pegava sobre a cabeça do animal quem estava levando o animal para ser sacrificado. E quando ele pegava, era um animal sem defeito, porque é um tipo de Cristo. Cristo não tem defeito. Ele não tinha defeito, ele não tem defeito. E quando o homem pegava o animal pela cabeça, o homem que eu falo, a pessoa que estava sacrificando, ele estava transferindo para aquele animal sem defeito todo o defeito que ele tinha. É a transferência. Então aquele animal era sacrificado. Isso no Antigo Testamento. Só que todo ano o homem tinha que fazer aquilo, porque não perdoava o pecado. Não perdoava. Todo ano alguém tinha que fazer aniversário do pecado dos anos anteriores. Você imagina, irmãos, todo ano, vamos supor que a festa fosse dia 30 de junho, todo ano você tinha que lembrar, em 1975 eu fiz isso, eu estou aqui lembrando, em 1800 e não sei o que eu fiz isso, eu estou aqui. Você imagina, irmão, um trem desse? Para nós, quando a gente lê que João diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o quê? O Cordeiro. Para nós é simplesmente uma leitura, mas ele estava diante de um povo judeu, e o povo judeu nunca tinha conhecido um cordeiro que tirava pecado. Todo cordeiro cobria o pecado por um ano. Ano que vem você tem que voltar aqui de novo. Mas agora João está dizendo: esse aqui é o cordeiro, ele não cobre não, ele tira.
Para nós ler isso é muito normal, mas para o povo judeu, uau, ele tira, ele não cobre. Ele não cobre o que você fez, ele pagou o que eu e você fizemos. Ei, ele não jogou a sujeira debaixo do tapete, ele tirou o tapete e limpou. O cristianismo, irmãos, não é um homem sem vergonha se escondendo dentro da igreja. Cristianismo é o homem voltar a andar com Deus nu e não se envergonhar. Em Deus não tenho mais nada escondido na minha vida. Agora eu estou diante dele nu e não me envergonho, porque em Cristo Jesus eu fui justificado, porque em Cristo Jesus o meu cordeiro e o seu cordeiro pascual, nós fomos reconciliados. Mas escute, não sei se você parou para lembrar de uma frase que eu falo muito aqui. Eu costumo falar que a cruz, ela não é só substitutiva, a cruz também é inclusiva. A cruz não é só substitutiva. Pastor, dá para você traduzir? Claro. Ele não só morreu no meu lugar, isso é substituição. A cruz é inclusiva, eu também morri. Ok? Ele não só me substituiu, eu também morri. Então a cruz é substitutiva e a cruz também é inclusiva. Aí a pergunta, quando eu estava estudando hoje era: tá, Deus, eu vou pregar que esse cordeiro é o substituto, é a substituição, e cadê a inclusão desse povo nessa morte? Falei, se a cruz é substitutiva, porque a morte fala da cruz, ela é substitutiva, cadê a inclusão disso? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 10. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. O cordeiro, presta atenção, irmãos, foi morto no lugar daquele povo. Até ali o povo não tinha morrido. O cordeiro era substituição, ok? Ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você reconheceu Jesus há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário? Foi lá que você reconheceu? Não. Então há 2000 anos atrás, ele morreu no seu lugar. Aí você fala, tá, mas quando é que eu fui incluso nisso? Quando é que eu fui inserido nessa cruz que aconteceu há 2000 anos atrás? 1 Coríntios 10, 1 e 2 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O cordeiro morto no Egito é a substituição. A passagem deles pelo Mar Vermelho é a inclusão. Ali eu morri por vocês, agora eu estou fazendo vocês morrer comigo. Para o povo hebreu, irmãos, o Mar Vermelho era a passagem de um lugar para o outro. Para nós, a cruz é a passagem da morte para a vida. Escute, o Mar Vermelho separava o Egito, que era o mundo, para outro lugar. O Mar Vermelho era a divisão. Irmãos, por que Faraó não conseguiu passar? Por que o exército de Faraó? Aí você fala, porque Deus fechou o mar e eles morreram afogados. Verdade, mas essa é a visão natural só das coisas. Moisés, fecha o mar. Diz a Bíblia, tendo Faraó desejado passar, não pôde. Por que, Marcos? Que eles não podiam? Porque eles não tinham cordeiros que substituíam eles. Sabe o que Deus estava dizendo? Faraó,
Você não pode entrar, e o seu exército não pode entrar em lugares que só quem tem o Cordeiro pode. Uau! Ô Faraó, a única maneira de você passar neste lugar é se você tivesse o Cordeiro. Se você tivesse reconhecido o Cordeiro, e eu tentei por diversas vezes me revelar a você, você não aceitou. Mas quando a gente olha para os olhos naturais, fala assim: olha, Deus matou todo mundo, não é isso? Deus matou todo mundo, que não deixa de ser verdade. O mar se fechou, eles morreram afogados. E você fala: uau! Mas tem algo além disso. O povo estava passando ali, o povo hebreu, não é porque era bom, é porque o Cordeiro. Presta atenção. Da família de todos e dos animais, quem morria lá no Egito? O primogênito. Quem é, irmãos, o primogênito dentre os mortos? Sabe o que é que Deus estava dizendo? Como você não aceita a morte do meu primogênito, a justiça vai ser feita com o seu primogênito. Jesus não, o anjo da morte não matou só o primogênito deles. Deus estava dizendo: eu também mato o meu. Ele foi o primogênito que foi morto no nosso lugar. Abra comigo Êxodo 22, deixa eu ver se é isso. Deixa eu tentar te mostrar isso. Deixa eu te mostrar. Não, desculpa, é Êxodo 4, perdão, né? É 4:22, se eu não me engano. Perdão. Êxodo 4:22, obrigado, Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Êxodo capítulo 4, Deus está falando com Moisés e dando instruções a Moisés para que ele vá para o Egito, e ele está dizendo para Moisés como Moisés deveria falar lá. Vamos ver como é que Deus está chamando. Como eu já disse aqui, irmãos, o povo de Israel, ou o povo hebreu, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Vamos ver como é que Deus chama eles. Êxodo 4, 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primeiro filho, o meu primogênito. Você vê que o assunto que está rolando ali é de primogenitura. Israel, mas tinha 2 milhões de pessoas, mas ele coloca no singular e diz: Israel é o meu primogênito. Se a gente entendesse, irmãos, nós nos veríamos apenas como um. Nós nos veríamos apenas como um. A visão dividida de igreja faz a gente ver várias igrejas. A visão corporativa de Cristo faz ver apenas uma igreja. Mas a gente vai precisar de muita maturidade para entender isso. Novamente o 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu primogênito. Como você mexeu com o meu, eu vou mexer com o seu. Você atingiu o meu primogênito, eu vou atingir o seu. Você consegue entender isso? A visão de Deus. A obra do Calvário, irmãos, a morte e ressurreição de Jesus é um milagre. A morte e ressurreição, porque na morte Ele pagou a minha dívida. Através da cruz, a dívida foi quitada. Através da ressurreição eu recebi crédito.
Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, eu não tinha dívida, mas eu também não tinha nada. E a nossa fé era em vão. Paulo disse, se ele não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Mas ele não só pagou a minha dívida, ele me deu graça. Ele não só pagou o que eu devia, ele me deu, irmãos, o que eu não merecia. Preste atenção. Abra comigo Romanos capítulo 6. Deixa eu continuar te falando sobre o batismo. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 3 e 4, para que você entenda o que é o batismo. Romanos 6, verso 3 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Dá para entender isso? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós descemos as águas, nós estamos morrendo, o velho homem está morrendo. E quando nós estamos levantando da água, um novo homem está ressurgindo. Ah, pastor, eu ainda não estou pronto para ser batizado. Então você não crê na morte e ressurreição de Jesus? Sabe, pastor, eu estou tentando parar de fumar, de beber, de prostituir. Irmãos, não é gente, Jesus não veio para quem era bom, Jesus veio para quem não presta. E se você acha que presta, então Jesus não veio para você. Você sabe qual é a pior desgraça de alguém que se converteu, entre aspas? É aquela pessoa que diz assim: eu não era ruim, eu aceitei Jesus, mas eu era uma pessoa boa. Isso é uma desgraça, irmãos. Porque para você a cruz foi algo insignificante. Ruindade, bondade, não tem a ver com o que eu fazia, tem a ver com quem eu era. Uma criança quando nasce, irmãos, quantos pecados ela cometeu? Vamos, quantos pecados ela cometeu? Mas ela é santa? Ela é inocente, mas santa não. Ela é pecadora. E se ela morrer criança, bebê, ela é salva pela inocência, não porque ela é santa, porque a natureza dela é santa. Presta atenção, não importa o quanto você era bom, você não prestava. Ei, você estava contaminado, eu estava. Não, mas eu nunca me prostituí. Só era outro tipo de pecado, a tua natureza era ruim igual a minha. Quando nós não entendemos isso, irmãos, aí o povo do mundo diz: fez tudo de errado na vida, agora no final da vida virou crente. Pois é, se eu fosse você eu virava também, porque senão você vai para o inferno. Por quê? Porque a gente estava lendo o seguinte: eu nunca fiz isso, agora matou, roubou, fez, agora virou crente. Agora o velho homem morreu e nasceu um novo homem. Você está entendendo? Nunca diz, irmão, nunca diga que você fez, se o que você fez foi quando você era o velho homem. Esse novo homem aí nunca fez isso. Pastor, eu bebi. Você bebeu? Pastor, eu me droguei. Você se drogou? Não, pastor, o velho homem se drogava. Esse novo homem aqui nunca bebeu. Ele nunca. Por que é importante eu entender isso? Porque senão eu começo a desenvolver o entendimento que eu sou o mesmo homem, só que agora eu estou melhor. O cristianismo não é o velho homem que se tornou melhor. O velho homem morreu, porque morreste. Você está entendendo, irmãos?
Escute, irmãos, você tem uma mente velha, mas o velho homem morreu. Você tem uma mente que precisa ser renovada. Nós precisamos ser renovados. Mas você não é mais quem você era. A nova natureza. Ah, pastor, eu estou fazendo de tudo para parar de pecar. Você não entendeu, irmãos. Você não entendeu nada. Cristianismo, irmãos, não é quando eu deixo de pecar. É quando o pecado me deixa. Dá para entender isso, não? Pastor, eu parei de beber. Não, irmãos, a bebida me deixou. Eu não parei. E por que ela te deixou? Porque ela viu que não era mais compatível com a minha natureza. Pastor, eu parei de me prostituir. Não, irmãos, a prostituição te deixou. Porque não foi eu que deixei o pecado. Eu nasci de novo. E o pecado não cabe mais em mim. Ah, irmãos, isso é tão... Escute, não é o que eu fiz, é o que ele fez. Quando o pecado quer colar em você, ele não aguenta. Porque a sua natureza é antagônica. É incompatível. Uau! Uau! É incompatível com o pecado. Pastor, eu fiz de tudo para não pecar. Você não morreu ainda. Porque santidade não é a força que eu faço para não fazer. Santidade é que se eu fizer força eu não consigo. Por quê? Porque o velho homem morreu. Porque o velho homem morreu. Acabou. Pastor, mas e as minhas vontades? A sua vontade não é você. E as minhas emoções? As suas emoções não é você. Você é espírito, você nasceu de novo. Ai, meu Deus. Quando a igreja entender que santidade é natureza. Ah, você parou de fazer isso porque está indo para a igreja? Não, não foi não. E por que você parou? Eu não sei, eu não consigo mais. Mas por que você parou de repente? Não sei, eu não consigo mais. Eu até tentei. Uau, nós não entendemos o que é cristianismo. Nós não entendemos o que é cristianismo. Se a nossa visão é focada apenas na antiga aliança, temos o entendimento que saímos do Egito, mas não chegamos em Canaã ainda. Se a nossa visão é focada apenas no Antigo Testamento, nós temos a visão seguinte: eu saí do Egito, mas ainda não cheguei no céu. Mas se temos a revelação da nova aliança, estamos neste lugar, e esse lugar é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não estou só indo, eu já estou. Mas eu estou indo, sim, mas eu já estou. É uma realidade futura, mas é uma verdade presente. Não é só uma propaganda. O cristianismo não é uma propaganda. Olha, irmã, fica tranquilo, tudo isso vai passar um dia. Tem esperança, irmã, vai passar. Quando você morrer com 99 anos, você imagina a rainha da Inglaterra tendo que ouvir isso, irmãos. Não é nada confortador para ela. Vai passar. Ela começou, irmãos, a reinar com 25 anos, já está com 94. Eu tenho a impressão que o príncipe Charles tem depressão. E a causa da depressão dele é a ausência da morte da mãe. Se o príncipe Charles, é Charles? É, acho que é. Príncipe Charles lesse a parábola do filho pródigo, ele pediria para a mãe em vida. Porque o medo dele talvez seja morrer antes dela. Aquela mulher não morre, irmãos, ela vai desmanchar. Vai cair os pedaços. Preste atenção, irmãos. Eu preciso entender o que é o cristianismo. Pastor, nós choramos aqui? Choramos. Eu poderia pregar para você e dizer assim: nunca mais você vai chorar? Não, era mentira. Mas quando chegar lá, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. Eu posso dizer a partir de hoje que você não vai ter aflição.
Mas eu posso dizer, eu preciso, é verdade eu dizer que você só vai ter vitória lá? Não, lá eu não vou ter mais aflição nenhuma. Mas aqui, mesmo que eu passe por aflição, eu posso ter bom ânimo, porque o meu amado venceu. E como Ele venceu, eu venci. Por quê? Porque eu estou nele. Ele é a minha condição, Ele é a minha vida. Irmãos, enquanto nós vivemos tentando ser alguma coisa, nós vamos ignorar quem nós somos. Vamos cantar. Pai, quero ser como tu. Ele fala, quando é que vocês vão criar vergonha na cara e vai reconhecer que você é como eu? 1 João capítulo 4, versículo 17. Se nós não entendermos, irmãos, a nossa natureza, nós não vamos manifestar o poder. Eu não só fui tirado de um lugar, eu fui estabelecido em outro. A Páscoa é passagem. Passei da morte para a vida. Eu recebi uma nova vida. Abra comigo em Hebreus, nós já vamos encerrar. Hebreus 12. Tu és maravilhoso, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Acharam? Hebreus 12, 22 diz assim: mas tendes chegado. Não é que eu chegarei, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele não está falando que você vai chegar, irmãos, mas tende chegado, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Ele está dizendo, mas tende chegado. Você já chegou, eu já estou. Eu não posso ter o Evangelho, irmãos, apenas como uma visão de futuro. Sim, tem coisas que serão plenas lá, mas tem coisas que já é realidade aqui. Essa semana eu estava conversando com o Leonel e conversando sobre isso com ele, e eu dei um exemplo para ele, o seguinte: o que é a salvação hoje? É um carro zero, sai de fábrica, com todos os equipamentos básicos, irmãos, mas você tem tudo. E o que é chegada nos céus? É o modelo full. Ele é mais completo, mas o carro é o mesmo, só que lá é mais completo. Quando você chegar lá, irmãos, vai ser mais completo. Mas não é só para quando eu chegar lá. Não é aonde? Lá no céu, as tristezas eu jamais conhecerei. Sempre uma visão de esperança, nunca de uma realidade. Ei, diabo, alguém precisa te dizer: eu sou vencedor sobre você em Cristo Jesus. Eu tenho a condição, eu fui abençoado na cruz do Calvário. Presta atenção, irmãos. Se nós não entendermos essa realidade, tudo que nós temos como Evangelho é uma esperança. Um dia. Não, irmãos. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pastor, mas o que tem a ver hoje com isso? Ele é o mesmo ontem. Hoje é Ele, irmãos. Quem é hoje? É Ele. E amanhã? É Ele também. E depois de amanhã? É Ele. Eu preciso viver como hoje, irmãos. Hoje eu preciso desejar o arrebatamento, Maranata. Mas eu não posso ter uma esperança que a vitória de Jesus na cruz do Calvário foi só para preparar um lugar que no futuro eu terei. Não, eu terei, mas eu já tenho. Eu serei, mas eu já sou. Eu não terei mais nenhuma doença, mas eu já sou curado. Você está entendendo? Eu serei totalmente perfeito, mas eu já fui aperfeiçoado. Entender isso, irmãos,
Se a igreja continuar nessa historinha, irmãos, nós somos pecadores, todo mundo vai sair daqui dizendo: opa, amanhã a gente peca. Porque se eu creio que eu sou pecador, irmão, amanhã eu vou pecar pela fé. Eu já creio, irmãos, é pecador. Ah, irmãos, o homem é falho. O senhor está dizendo que o homem não é falho? Estou. Eu estou dizendo que o homem não é falho. Eu estou dizendo que o homem falha, mas ele não é falho. Porque se eu sou falho, eu tenho uma justificativa para falhar. E sempre que eu falhar, eu terei uma justificativa. Porque a gente é falho, sabe como é que é, né? A carne é fraca. E prostituição é fortificante. A carne é fraca, mas cachaça é fortificante. Para de dar argumento. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Você está cedendo para a carne porque não está no espírito. Se estivesse no espírito, você não estava cedendo. Entendeu? Se nós nos inclinarmos com o espírito, irmão, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Andai no espírito, Gálatas 5,17, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu não sou carne. Ah, pastor, e as suas vontades? Ah, tô nem aí para ela. Vai para a cruz do Calvário. Eu não sou você. Você não sou eu. Isso não me define. Se você está falando que não tem vontade, eu tenho tantas vontades ou mais do que você. Mas eu não sou vontade. Pastor, o senhor já teve vontade de desistir? Quase sempre, só dia de feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Mas a vontade não me define. Jesus disse no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. O que ele estava dizendo? Eu tenho vontade, mas eu não me submeto a ela. Você está entendendo? Deixa eu te falar, irmão, você vai sempre ter vontade. Essa carne aqui, ela tem um veneninho da serpente. Ela tem um veneninho da serpente. Mas você não é carne, você não é alma, você é espírito. Enquanto eu não investir tempo no meu relacionamento com Deus, enquanto eu não alimentar o meu homem interior através da oração da palavra, enquanto eu entender, irmãos, que vida cristã não é vir para a igreja na quarta e no domingo. Ah, irmão, isso é religião, isso faz parte. Cristianismo é acordar nele, é andar nele, é viver nele, é se alimentar nele, é fazer negócios nele, é ter relacionamento nele, é ter casamento nele. É isso, irmãos. Isso é a vida cristã. Ah, pastor, Deus me deu vida. Não, Ele não te deu vida, irmãos. Ele é a sua vida. Ah, pastor, Ele me deu paz. Não, Ele não te deu paz, irmão. Ele é a sua paz. Eu preciso entender que o que Ele tem, Ele não dá, Ele é. Deus não tem poder, irmãos. Quem tem poder quer manipular pessoas. Deus não tem poder, Deus é poder. Porque Ele é inerente da natureza dele. Ele não precisa mostrar para ninguém, irmãos. O que Ele faz? Deixa eu te mostrar como é que eu sou poderoso, ó. Não. Escute, irmãos, nós queremos impressionar as pessoas com o que nós temos. Deus não precisa impressionar ninguém. Porque Ele é aquilo por natureza. Ele é o que é por natureza. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A partir do momento que você nasceu de novo, você é o que é por natureza. Eu não estou tentando ser, irmãos. A gente tem que parar de tentar e a gente tem que reconhecer quem nós somos. A tua vida está em mim. A tua santidade faz parte da minha nova natureza, Senhor. Eu reconheço que eu falho, que eu pequei. Eu confesso a Ti os meus pecados, mas eu não sou isso daqui. Isso não vai ser a minha identidade. Você está entendendo? Essa é a verdade. É isso que a Bíblia diz sobre aqueles que nasceram de novo. Eu passei da morte para a vida. A Páscoa é a passagem. Eu saí do lugar, irmãos. Eu saí do império das trevas. Você saiu? Era um império. Eu fui transportado para o reino da luz. Eu estou em um novo lugar. E agora eu preciso aprender a viver nesse novo lugar, renovando a minha mente, renovando, entendendo os meus relacionamentos, alimentando essa vida com a palavra.
Se nós não temos vida, irmãos, de oração, se nós não temos vida com a palavra, tudo que nós temos é uma religião. Eu vivi muitos anos na igreja, aí vi que não mudou minha vida, eu saí. A igreja, irmãos, não foi levantada para mudar a sua vida. Você foi levantado para se tornar igreja. Essa é a realidade do Evangelho. Deus, irmãos, ao nascer de novo, Deus não tornou as coisas mais fáceis para mim. Deus me tornou mais forte para as coisas. A partir de hoje, irmão, não é que eu vou tomar sopa ao invés de comer carne dura. Agora eu sou crente, né? Agora é só sopinha, porque agora eu sou filho do papai. Ah, Deus, me tira daquele emprego de Satanás que só tem gente atribulada e me põe numa empresa que só tem crente. Morre, vai para o céu. Lá só tem crente. É um lugar bom para você viver, mas você tem que morrer. Essa é a mentalidade da religião, um lugarzinho bom. Não, irmãos. Deus pega as coisas boas e coloca nos lugares ruins, para que aquilo que é bom transforme o que é ruim. É por isso que ele disse: você é a luz do mundo. É mais fácil ser luz aqui, mas ele fala: não, aqui não, é lá fora. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Irmãos, presta atenção, vamos fazer uma coisa bem absurda aqui. Se você tivesse um monte de filhos, irmãos, revoltado, bagunçado, e você tivesse um filho, irmãos, exemplar, um filho totalmente alinhado, você não mandaria esse filho buscar os outros? É isso que Deus fez com você. Ele mudou a sua natureza e te colocou num monte de lugares onde a prostituição, a pornografia. O que eu vou fazer aqui? Nada, só brilha, irmãos. O que eu vou falar aqui? Nada, irmãos. Pregue com a sua vida. Se for preciso, abre a boca. Pastor, aqui eles não deixam falar de Jesus, tá? Eles podem não deixar de falar de Jesus, mas eles não podem impedir de Jesus se manifestar. Jesus chegou. Você está entendendo? Quando você entrar no lugar, as pessoas falam: olha, eu não sei, mas algo mudou quando você chegou aqui. Quando você chega, parece que chega uma paz. Você fala: ele é o príncipe da paz, ele chegou. Ah, irmão, se a gente pudesse ouvir a voz dele, ele diria: me leva para as faculdades, me leva para as ruas, me leva para a Cracolândia, me leva para as nações. Eu quero curar, eu quero libertar, mas eu preciso fazer através de você. Me leva. Eu te coloquei em lugares, não foi para você ganhar dinheiro. Eu te coloquei em lugares para você me levar para lá. O dinheiro foi um presente que eu te dei. Eu não te coloquei na faculdade para que você tenha um título. Não, ainda que o título pode me glorificar, mas eu te coloquei lá para que as pessoas me vejam. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu quero dizer, irmão, se você nasceu de novo, Cristo está em você. Você passou da morte para a vida, você saiu do império das trevas. Eu preciso te dizer: pastor, eu ainda não me libertei do vício. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Você é liberto do vício em nome de Jesus. Eu quebro nessa noite toda fortaleza de vício, todo engano, toda pornografia em nome de Jesus. Isso não faz parte da sua nova vida, irmãos. Isso não faz parte da sua nova natureza. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele nos libertou na cruz do Calvário. Isso não é você.
A alma está governando você, a sua carne, mas eu declaro pelo poder de Jesus Cristo que ela perde força nessa noite, porque a verdade que não é algo, a verdade que é alguém, ela tem poder para libertar. Tem uma nova vida dentro de você. Essa vida tem poder, essa vida tem realidade, essa vida tem paz. Eu queria que você fechasse os teus olhos e erguesse as tuas mãos. Feche teus olhos. Vamos, comece a agradecer a Ele pela vida que Ele te deu. Senhor, obrigado pela tua vida em mim. Obrigado porque eu fui curado, eu fui liberto. Obrigado, Senhor, porque as cadeias que me prendiam se romperam. Eu fui liberto do medo. Eu fui liberto de toda acusação. Eu fui liberto de toda condenação. Xandaralabaçou. Vamos. Oh, agradeça a Ele. A tua vida está em mim. A tua paz está em mim. Obrigado pela nova natureza. Vamos, tem uma vida fluindo de dentro de você. Oh, deixa o pecado, irmãos, cair da tua vida. Não é você que está deixando ele, é ele que está te deixando nessa noite. Ele está te deixando. A partir de hoje você não consegue mais fazer isso. A partir de hoje você não consegue. É a nova vida governando. Oh Espírito Santo, que maravilha a tua presença neste lugar. Que maravilha o teu gozo neste lugar. Vamos, seja livre para ficar sentado, de pé, ajoelhado, deitado. Seja livre. Oh, seja livre. Seja livre. Oh, Rakalamasore Kandaralamasandaramakaya. A gratidão é um meio de apropriação. Quem aprende a agradecer se apropria do que foi dado. Vamos. Tem vida neste lugar. Tem vida em você. Oh, agora. Labacorra candanaramassou. Jesus, Tu és a minha vida, a minha paz, a minha alegria, o meu contentamento. Tu és a minha saúde, Jesus. O Senhor me curou e hoje eu sou curado. O Senhor me libertou e hoje eu sou liberto, Senhor. Eu sou livre. Eu fui livre da morte, do inferno. Tem um rio que quer fluir de dentro de você. Oh, tem um rio que vai jorrar de dentro de você. Tem uma fonte a jorrar.
Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Eu declaro vida neste lugar, vida neste lugar. Eu declaro vida de Deus neste lugar. Calamacobe balarrendo reconde rebacasso. Ayerre calamasso ramamamaye. Oh, tem uma unção fluindo aqui neste lugar. Tem uma unção fluindo aqui neste lugar. Vamos, feche teus olhos, ore em outras línguas, vamos, ore em outras línguas, vamos, 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 deixa fluir, 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 oh! Deixa fluir, oh! Tem paz dentro de você, tem vida dentro de você, tem gozo dentro de você. Vamos, vamos. Todo medo sai. Toda dúvida saia. Vamos, 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 vamos. Oh Jesus, oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és majestoso. Oh, Tua vida está aqui em nós. Oh, ralabacamandaralamachandaralamacorre bababalamacô. Oh, não tenha medo, o amor lança fora todo medo. Vamos, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo.
não está sendo ministrado, não está no chão, olhe para mim, deixa eu te falar um negócio. Presta atenção. O foco do diabo, ou melhor, o que o diabo quer que você faça, é que você fique focado no que você fez. O foco de Deus é que você foque no que Jesus fez. Quando eu cometo um pecado, o que eu faço? Eu fico focado naquilo? Não, escute, veja como é que se faz. Você cometeu um pecado, você se arrepende. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo pelo que eu fiz. Eu me arrependo, Senhor, desse pecado. Aí a partir desse momento que você se arrependeu, você começa a declarar, seja lá quanto tempo for por dia: obrigado, o Senhor me libertou da prostituição. Obrigado, o Senhor é santo e eu sou santo. Obrigado, eu sou livre. Escute, tire os olhos do que você fez e comece a olhar o que Jesus fez. Se arrependa do que você fez, mas não fique no que você fez. Fique no que Ele fez. Ele me libertou, Ele me curou. Passe horas dizendo: eu sou curado, Jesus é minha cura. Ah, Jesus, Tu és a minha cura. Vamos, se coloque todos de pé, por favor. Por favor, erga tuas mãos aos céus. Dê glórias a Jesus, dê honras a Jesus. Oh! Oh! Suas mãos erguidas. Não acenda a luz para nós agora não. Nós vamos fazer a parte da ceia sem a luz acesa. Vamos fazer assim. Quero que você comece a aplaudir ao Senhor, exaltar ao Senhor.